Pessoal, para fechar nossa aula, vamos falar agora sobre a questão das migrações internas. Migrações internas é quando a gente está falando interna a uma região específica. No caso, quando a gente fala migrações internas aqui no Brasil, a gente entende que está falando da migração, né, dentro do Brasil. A gente vai ter alguns pontos de ápice, assim, né, de um deslocamento, de um padrão de deslocamento, tá? E tem muito a ver com a nossa história de desenvolvimento econômico no país, tá? Então, quais são os principais fluxos que a gente vai ter, né, no nosso marco histórico aqui das migrações internas? Lembrando que isso também tem muito a ver com relação à medida que vai se desenvolvendo as infraestruturas, né, de transporte no país também, tá? Então, o que a gente tem aqui em 1950 e 1970? Um fluxo muito forte, muito marcante, da região Nordeste vindo em direção à região Sudeste, tá? Por que isso? Porque a gente tem, à medida que vai passando, né, o processo de industrialização, de urbanização foi se intensificando, você estava precisando de uma grande quantidade de mão de obra, tá? Então a galera saía, né, das regiões mais rurais, campesinas, do Nordeste e vinha em direção à região Centro-Sul para procurar condições de vida melhores, né? Ou fugindo, de certa forma, da região do sertão, da seca, né? Ou a galera que não era do sertão e que queria uma condição de vida melhor porque, né, sabia que ali teria mais oportunidades, né, de comércio, serviços e também com relação à indústria, né? Porque o investimento industrial, a gente sabe que aconteceu de fato, né, centralizado na região Sudeste e na região Sul, tá? A galera do Sul, ela começa a migrar também indo em direção ao Centro-Oeste, indo mais para a região Norte, por quê? A gente começa a ter um processo de expansão da fronteira agrícola ali associada também a essas dinâmicas campesinas, né, que vai aos poucos, né, inserindo uma modernização do nosso campo, tá? Então as áreas do Cerrado, as áreas de entre a Amazônia e o Cerrado vão começar a ser áreas, né, de maior atratividade para a galera que tinha condições de comprar terras. Beleza? Então a gente tem esse fluxo, né? Temos alguns fluxos nordestinos também indo para a região Centro-Oeste. A gente, lembrando, né, nesse período de 50, 70, a gente tem a construção de Brasília, a consolidação, né, de uma mudança, né, da interiorização, né, do Brasil mesmo, né, como uma área de atratividade agora, cultural, econômica, né? Afinal, a capital era no Rio de Janeiro e passa, né, com o JK nos anos 50, nos anos 60, a ter essa mudança de fato também da visão para exploração, né, da região do Centro-Oeste. Então, show de bola, a gente tem esse fluxo importante. Falando agora dos anos 70, dos anos 90, percebe que agora a gente já consolidou um pouco mais a nossa infraestrutura de transportes, né, a nossa infraestrutura econômica e desenvolvimento regional do Brasil, tá? Então a gente passa a ter agora novos fluxos, assim como aconteceu no mundo, né? Novos fluxos mais curtos, tá? Não agora em longas distâncias, em grandes distâncias, tá? Esse é o grande ponto que a gente chama atenção. E já nos anos 90, você já teve uma consolidação um pouco maior, né, do Brasil. A gente estava passando por um processo de redemocratização. A questão política no Brasil, ela de fato ainda estava muito conturbada nos anos anteriores, mas a partir dos anos 90 você começa a ter uma mudança de autonomia um pouco mais, né, política do país e também de um investimento maior, né, de outras áreas também, né, principalmente da indústria, tá? Então você ainda continua, tá? Você ainda continua a ter um fluxo de nordestinos cada vez mais se disseminando na região Sudeste, não necessariamente concentrados nas grandes capitais, mas nas áreas ao redor, nas regiões metropolitanas, tá? Então as áreas ao redor, de onde você já teve um inchaço urbano ali consolidado das grandes cidades, né? Você passa a ter ao redor dessas regiões, que são as regiões metropolitanas, ou até mesmo fora das regiões metropolitanas, nas cidades médias, tá certo? É mais ou menos isso que eu quero que você entenda. E para fechar, qual é a grande diferença desse contexto pro século XXI? O que a gente tem como destino, né, de migração interna no Brasil no século XXI? Dois pontos que você vai destacar e diferenciar lá dos anos 90 para o mundo atual. A migração de retorno do Nordeste começa a surgir, a gente começa a sentir isso nos anos 2000, mas na década de 2010 para frente você percebe isso comprovadamente, né, em dados censitários.
que de fato a população que migrou do Nordeste, né, e foi para a região urbanizada, primeiro ponto que você pode questionar, argumentar, é que o Nordeste já agora no século XXI, nos anos 2000, dos anos 2010, você já tem uma consolidação melhor da infraestrutura, né, de algumas cidades nordestinas. Você vai ter também capitais que vão se tornar influências regionais na região, né, como por exemplo Recife. Você vai ter o desenvolvimento ali, né, de Olinda, em Fortaleza. Enfim, você tem uma concentração ali de desenvolvimento nessas regiões. Salvador também, na Bahia, enfim, no Ceará. Então você tem, de certa forma, aos poucos, um desenvolvimento que vai ser positivo para essa população. Outra coisa também que tem a ver com as indústrias. A gente percebeu que houve uma saturação na região Centro-Sul. E as indústrias, elas passam agora a procurar áreas com maior incentivo, né, de localização, de uso do solo. Então, o Nordeste, nesse momento no Brasil, também para a questão de comércio, serviços e indústrias, passa a ser um novo polo atrativo, tá? Porque a terra vai ser mais barata, né, para você alugar, e você vai ter aí isenções, né, de impostos para terem maior atratividade de empresas indo para essas regiões. Então, de certa forma, faz com que as pessoas queiram retornar para essas regiões, né, o local de origem dela, né? E também tem a questão de, beleza, já consegui minha estabilidade, o meu objetivo ali, já criei meus filhos, agora eu vou retornar para o meu local de origem, tá? Então, essa migração de retorno é algo que chama muita atenção nas nossas dinâmicas atuais. E uma outra questão é o aumento das migrações intra-regionais. Se você olhar lá, olha, a maior parte dos fluxos, né, nos anos 90 para trás, você vai ver que, na verdade, no 90 já tem, né? Mas o que acontece de fato? Os fluxos, assim como no mundo, eles são mais entre as regiões, do Nordeste indo para Centro-Sul, do Sul indo para o Norte, indo para o Centro-Oeste, né? Então agora a dinâmica já começa a ser interna à sua região. Então aqui, ó, no Sudeste, por exemplo, a gente tem um grande fluxo de Minas e São Paulo, né, que vão ter relações parecidas, mas que vão ter também, né, por Minas Gerais ser um estado muito grande, novas áreas para se terem empreendimentos, para ter uma vida de repente um pouco mais tranquila, né? Assim como existem também mineiros que vão procurar em São Paulo maior estabilidade, maior desenvolvimento financeiro, técnico, vai procurar na cidade global, né, essa oportunidade. Enfim, você tem aí um fluxo, na verdade, se você olhar em cada região, muito mais interno do que nesse período interregional que a gente viu nos últimos anos, tá bom? É mais ou menos, gente, isso aí que eu quero que eu gostaria que vocês se atentassem, tá? Prestar atenção que no Brasil a gente teve essa grande diferença, né? Essa grande diversidade de mudanças de fluxos, principalmente quando a gente pensa nos nordestinos e quando a gente pensa também nas dinâmicas internas de cada região, tá bom? Bom, a gente termina a nossa aula, a gente fica por aqui e quando a gente tiver a oportunidade, a gente se vê novamente, né, trazendo mais conteúdo com relação à migração. Até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Tchau, tchau!